Aleluias. Bom dia, irmãos. Bom dia, meus irmãos. Como vocês estão? Bem? Graças a Deus. Bom dia a você de casa. Como você está? Já levantou? Já deu um glória hoje? Nós também estamos aqui para adorar o Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus. Quero compartilhar com vocês hoje. Se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo 1 e o verso 26 a seguir. Glória a Deus. Eu estava bastante, como todas as vezes, desde mais ou menos 35 anos atrás, todas as vezes vai falar ao público a respeito da Bíblia, a gente fica assim, ó. Eu fico assim, ó. Eu já tremo por natureza, desde os 15 anos. Desde os 15 anos de idade. Mas a palavra, porque é uma responsabilidade e Deus, Jesus, depois dos seus profetas, após ele ser morto, ele incumbiu essa responsabilidade a cada um de nós. Mas não é fácil. Gostaria que você ficasse de pé. Eu quero ler. Eu disse Lucas capítulo 1, verso 26 a seguir. Glória a Deus. A tradução minha é João Ferreira. Eu acho que é. Glória a Deus. Diz: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo a Maria: não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e pôr-lhes ao nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono o trono de Davi, seu pai, e reinará de eternidade na casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E disse Maria ao anjo: como fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Eis também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que é chamada estéril. Tá bom. Pode sentar glorificando a Deus. Aleluias, glória a Deus. Engraçado que no meio da semana, eu conversando com a minha filha, Gabriele, eu falei para, depois de foi quinta-feira, falei para Gabi, eu vou convidar o pastor Jonas para ministrar no sábado. Aí, no culto dos varões. Aí a Gabi falou:
ele nunca ministrou no culto com os varões. Aí eu falei, mas eu acho que já vai acontecer alguma coisa. Eu vou chamar ele para no sábado, eu acredito que ele vai chamar eu no domingo. Glória a Deus. Aí a Gabi falou assim, mas qualquer coisa, se não chamar o senhor, tem a Tainá lá, né? Aí eu fiquei quieto. Viemos para o culto ontem de manhã. Aí, graças a Deus, fui embora dormir. Aí, graças a Deus, ele não falou nada. Mas quando foi lá por volta da 1h pouco, aí ele mandou uma mensagem para mim. Glória a Deus. Aí eu já estava dormindo, depois eu respondi para ele. E sim. Mas a outra parte da introdução é quando eu tinha meditado nessa palavra ontem, depois que o pastor falou. E aí, de manhã eu levanto sempre bem cedo e estava meditando mais. E a gente fica, você que prega, você sabe, a gente lê, escolhe uma palavra da parte de Deus, pedindo autorização a Deus. Só que depois a gente fica assim, porque tem tantas outras palavras, né? Mas vem a confirmação hoje, quando a pastora inicia-se o culto falando da mulher estéril. Então, quer dizer que Deus, através de mim, vou compartilhar para vocês uma história muito linda que está registrada na Bíblia. Só que eu peço a vocês, encarecidamente, tenham um pouco de paciência comigo, que sou iniciante em pregar a palavra de Deus. Bom, vamos lá. Irmãos, Deus, Ele sempre, como o nosso pastor fala, Ele vem ao contrário de tudo aquilo que a gente pensa e imagina. Ele vem para desafiar todos os pensamentos nossos. Você já parou para imaginar isso? Você já parou para imaginar isso? Uma das palavras que quando é mencionada na igreja, em algum lugar, a respeito do nascimento de Jesus, é uma adoração. Porque, ao meu modo de ver, que o nascimento de Jesus se inicia um novo ciclo. Que Jesus veio. E há alguns historiadores que falam que para ele mandar o filho dele aqui à terra, houve até uma reunião no céu, a qual eles colocam que o único que estava aqui que pegou um pouco dessa reunião foi Isaías. E quando fala para ele, a quem eu enviarei? A quem há de ir por mim? Isaías pegou um pouco dessa reunião e ele falou, envia-me a mim. Aí Deus falou assim, olha, tudo bem, Isaías, você vai, mas ainda não é você o que eu quero. E depois passou-se alguns anos, veio então Jesus, de Maria, a qual nós terminamos de ler o texto. Mas, bem, segundo a lei judaica, uma moça para estar noiva de um varão, era aproximadamente 12 anos. Hein? 12 anos. Acha-se que Maria não é o certo, mas na lei, entenda, na lei judaica, uma jovem, uma adolescente, ela já estava comprometida a partir dos 12 anos. E se for realmente esta idade de Maria, então pode ser que aos 13 anos, depois de um ano, que ela recebe o anjo Gabriel, ela dá a luz a Jesus. Agora, imagine que vem na minha cabeça hoje. Imagine eles clamando uma pessoa para mudar a história naquela época. Alguém, tantos outros que ele tinha usado, mas
fizeram sua história, como Abraão, como Moisés e como todos os outros profetas antes de Jesus, fizeram toda a sua história. Mas nenhuma história veio tão completa como a história de Jesus. Nenhuma outra veio tão completa e tão boa para nós quanto Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Agora imagine Maria falar para a sua família. Glória a Deus. Até alguns cultos que eu vou, que eu já assisti, já ouvi mensagem, tem pessoas pregando aqui que tem possibilidade de ver anjos rápido e ver. Eu estou vendo um anjo aí do lado da irmã Andréia, do lado do irmão Joaquim, mas em toda essa caminhada minha, eu nunca vi um anjo, a não ser no desenho ou nos filmes. Mas Maria teve o privilégio de receber ele em casa. E veio trazer uma mensagem que mudaria a história da raça humana. E aí? A uma adolescente, irmãos. Não poderia vir lá da prima dela, Isabel, ou fazer o contrário. Mas Deus, Ele é excelente nas suas escolhas. Nosso Deus não falha nas suas escolhas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele escolhe uma jovem, uma moça, pelo que nós vimos, uma adolescente, e faz o início de uma história que mudaria toda a raça humana. Porque nessa época, novamente o povo estava sendo escravizado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. E aí, Maria, quando o anjo chega até ela e disse, sauda ela, e ela fica ali perplexa porque era um ser diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Ela ouve tudo, mas depois ela fala com o anjo. Mas como pode ser isso? Eu estou noiva, não conheço homem algum. Calma, Maria, quieta, porque que de ti vai nascer é a vontade do Altíssimo. É a vontade do Altíssimo. Mas como será isso? O Espírito Santo te cobrirá e conceberás um filho. E ainda mais eu quero te dizer, para você não ficar em dúvida, sabe a sua prima Isabel, que é estéril, que não pode ter filho? Ela está no 6º mês da gravidez. Você pode dar um glória? Você pode dar um glória nesta manhã? Se você quiser, você pode viajar para lá e vai lá ver. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a notícia que eu tenho para você. Ela era estéril. Mas paramos um pouco aí. A respeito de Isabel e Zacarias. Lembramos nós que a Bíblia diz que quando ele vai ao templo e o anjo também fala para ele que ele iria na velhice ter um filho, a esposa dele teria um filho, ele desacreditou da mensagem de Deus. E por ele desacreditar daquilo que Deus tinha falado para ele, o anjo falou assim: olha, porque você duvidou, você vai ficar mudo até quando tudo isso não acontecer. Agora voltando para os dias de hoje. Imagine se
Deus fizesse isso na minha e na tua vida, talvez hoje nós estaríamos num culto que nem eu estaria falando, porque estaria mudo esperando algo de Deus acontecer, porque na nossa vida nós damos mais ouvido àquilo que não é de Deus, do que aquilo que é de Deus. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você nesta manhã? Pois ele ficou mudo durante cerca de mais ou menos 9 meses. Ele só veio voltar a falar depois que o menino nasceu, João Batista. Mas Maria foi diferente. Ela já trouxe outra mensagem para o anjo, dizendo: eu sou serva do Senhor, então cumpra em mim a vontade do Senhor. Oh, aleluia. Vou repetir novamente para você entender. Maria, após receber esta mensagem, ela diz totalmente diferente de de Zacarias: eu sou serva do Senhor, sou adolescente, mas eu sirvo ao Senhor. Aleluia. Eu sou jovem, mas eu sirvo ao Senhor. Eis aqui a serva do Senhor, e cumpra em mim o que Deus quer. Aleluia, louvado seja Deus. E ela começou o início da gestação. Mas mesmo assim, ela foi visitar Isabel quando ela também já estava com a gestação avançada. E diz que quando ela cumprimenta Isabel, os 2 meninos sentem aquilo que quando você vai orar, você pega na mão daquele irmão que é brasa pura, você sente um choque de 220 mais ou menos. E ela diz a Bíblia que os meninos saltaram lá, mexeram. Não é novidade nos dias de hoje, porque quando a Ivanilda estava grávida, eu colocava a mão na barriga dela, porque a primeira, a Gabi, e ela, quando parecia que ela conhecia, quando eu colocava, ela começava não pular, mas se mexer. Glória a Deus. Mas para Isabel, para Maria, era uma coisa de Deus, porque Maria tinha recebido a mensagem. Ela vai visitar sua prima, e quando ela sauda uma outra, os meninos se alegram. Louvado seja o nome do Senhor. É mais ou menos aquilo que o pastor estava pregando para nós. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus, a respeito da ovulação da mulher. Glória a Deus. Que é algo divino, que é algo da parte de Deus, não é vontade do homem, da mulher. Louvado seja Deus, mas é algo de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Não é Ele, louvado seja Deus, não é nós, mas é Ele que escolhe a nós antes mesmo de nós sermos gerados. Louvado seja Deus. Tanto é que sai uma maratona, que sai mais ou menos uma corrida da São Silvestre, aleluia, numa ejaculação, mas só um, aleluia. Na São Silvestre eu acho que tem o número 1, número 2, número 3, até a 4, não sei quanto, mas de Jesus, às vezes há uma possibilidade que vai 2, já teve até 4, mas o normal é um. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E diz a palavra do Senhor, o anjo Gabriel já disse tudo a Maria. Tem uma coisa, ele vai mudar a história da raça humana. Louvado seja Deus.
o trono de Davi, louvado seja Deus, aleluia, ele vai reinar eternamente, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai mudar a história do homem, louvado seja o nome do Senhor. Maria, talvez você é serva do Senhor, talvez você já ouviu ou já viu, louvado seja Deus, mas ele será mais forte e maior do que todos os outros que vieram antes dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E tudo isso aconteceu. A Bíblia diz que na época que aconteceu isso, também foi dada a possibilidade para o rei daquela época saber sobre este acontecido. O camarada ficou tão doido, o diabo ficou tão doido, que colocou no coração de Herodes para acabar com os meninos de 0 ou 2 anos para baixo, porque ele pensava, aleluia, louvado seja Deus, que ele matando todos os meninos de 2 anos para baixo, morreria Jesus no meio, aleluia. Mas quando Deus traça, aleluia, um projeto na minha vida, na sua vida, não é o Satanás que vai impedir, aleluia, louvado seja Deus, não é o esposo, o filho ou a esposa que vai impedir, porque foi o sonho do Senhor traçado na minha e na tua vida, louvado seja Deus. Portanto, você está aqui nesta manhã, aleluia, saiba o que Deus tem preparado para mim e para você. Homem algum pode fazer isto não acontecer. Aleluia. E morreram várias crianças, mas Jesus não. Aleluia, não era ainda tempo dele. Não era ainda tempo, porque todos nós temos um momento de chegar aqui e também temos os momentos de nós sair daqui. Eu acredito, aleluia, que está registrado o dia do nosso nascimento, louvado seja Deus, também o dia da nossa partida, aleluia, louvado seja Deus, daqui. Aleluia, louvado seja Deus. É por isso que você vê muitos milagres acontecendo. Aleluia, louvado seja Deus. Às vezes a pessoa é submetida a um acidente que acaba todo o carro, vira uma bola de ferro. Mas aí você vê a pessoa saindo de lá de dentro, empurrando aqueles ferros com os pés, cortando o cinto que é a segurança dele, e ele sai de lá intacto, andando. Aí pergunta, e o outro caiu lá na calçada, simplesmente bateu o joelho e bateu a cabeça, mas não levantou dali e morreu, porque era o dia dele, louvado seja Deus. Eu acredito nisso, louvado seja o nome do Senhor, e até eu digo que tem uma senha, cada um de nós aqui tem um numeral, que quando, aleluia, o grande Deus, ele cita esse número lá, aleluia, a sua senha, a minha senha, louvado seja o nome do Senhor. Não tem para ninguém, não tem conta no banco, não tem filho, não tem mulher, não tem ninguém. Ele fala o nome, o número, tem que comparecer, tem que ir embora. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. É por isso, irmãos, que o câncer só mata aquele que Deus quer, louvado seja Deus. É por isso que o acidente só leva aquele que Deus quer, porque Ele dá vida, Ele tem poder também de tirar e dar a vida a qualquer um que Ele quer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E uma coisa que me chama a atenção, me chamou a atenção de manhã, foi que às vezes, por ele fazer coisa ao contrário do nosso pensamento, a gente fica meio, porque a gente quer que as coisas aconteçam do jeito de nós, não é? Às vezes
a esposa ora, ela vem para a igreja sozinha, e ela ora pelo esposo, e ele não vem à igreja. E às vezes você desfalece, e às vezes a gente desfalece naquilo que nós estamos pedindo a Deus. Mas o pensamento dele não é o meu, não é o seu. Ele trabalha na contramão dos nossos pensamentos, das nossas ideias. Aleluia. Não falou que ia nascer o rei de judeu? Mas como pode o rei nascer de uma família humilde? Mas como pode o rei nascer nem uma casa estruturada tinha na época? Ele veio da onde os animais dormiam. Louvado seja o nome do Senhor. É a situação de Deus que Ele mostra para nós seres humanos, que Ele não trabalha segundo o nosso pensamento, é totalmente ao contrário. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus cumpriu na sua infância, no seu ministério, tudo isso. Eu me lembro que no Evangelho de João, no capítulo 10, 18, aonde ele diz, louvado seja o nome do Senhor, ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar, tenho poder para torná-lo e tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Glória a Deus. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse é o meu mandamento que recebi do meu Pai. A vida, glória a Deus, dele. Tanto é que quando como que é o nome daquele? Quando ele estava no julgamento, Pilatos, Deus abençoe, pastora. Quando Pilatos falou para ele, camarada, você não vai falar nada na sua defesa? Você sabe que eu tenho o poder de tirar dessa situação. Eu tenho o poder de tirar você dessa situação. Aí Jesus olha para ele e diz, olha aqui, ô Pilatos, com todo respeito, mas nenhum poder é te concedido a não ser vindo do meu Pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Falou isso para ele. E outra, quando Jesus percebe que alguém quer mudar aquilo que ele veio fazer, ele chama de demônio. Você lembra que quando ele estava na última ceia, quando ele fala assim, ele levanta entre os seus seguidores ali e diz, olha, eu vou ser entregue agora nas mãos dos malfeitores. E vai acontecer algo que vocês não estão preparados ainda, mas isto vai acontecer. Aí Pedro lá, não, Senhor Jesus, não, Jesus, se for possível eu vou no seu lugar. O que Jesus falou para ele? Para trás de mim, chamou Pedro de Satanás. Mas por que Jesus falou isso para ele? Porque Pedro, com as suas palavras, estava querendo mudar a história que Jesus veio cumprir aqui. Aleluia. Mas para você ficar pasmo agora, ele vai e chama Judas de amigo. Toma aí, come a sua ceia, participa da ceia e vai e faça o que é para você fazer. Por quê?
aquilo que chegava, aquilo para Jesus que queria distanciar ele dos pensamentos de Deus, ele chamava de inimigo. Mas aquilo que aproximava ele de tudo aquilo que ia acontecer, ele chamava de amigo. Louvado seja o nome do Senhor. Para mim encerrar a minha participação aqui nesta manhã, eu quero trazer para vocês algo que está acontecendo no mundo e em especial no nosso país, a qual há alguns dias eu preguei a esse respeito. Louvado seja Deus, a respeito à corrupção que está no nosso país e alastra-se o mundo todo. E às vezes nós ficamos, pastor Jonas, irmãos, preste atenção, às vezes nós como crente, ficamos revoltados com a situação de julgamento, de condenação, de corrupção. O camarada atropela o seu parente ali do outro lado, e ele está com a carteira suspensa, está com o carro irregular, está com a vida irregular. Ele é pego pela autoridade, é levado até a delegacia, chega lá, ele fala a sua versão e depois ele sai pela porta da frente. E aí nós como crente, eu mesmo fico nervoso. Esses dias que está acontecendo, até o Fábio foi lá em casa, me acalmou um pouco, louvado seja Deus. Mas a gente fica vendo a situação. Mas hoje de manhã, quando eu li, louvado seja Deus, a respeito disso, aleluia, e Deus passa para mim esta visão, eu me alegrei com o Senhor, porque Ele mesmo disse: não pasme, vigiai para ninguém vos enganar, porque quando anteceder a minha volta, aleluia, haverá fome, haverá peste, a economia vai estar destruída, o homem não vai ter mais amor a ninguém, vai acontecer. E fica esperto, porque eu já estou às portas para voltar para buscar a minha igreja. Aleluia. Agora eu acredito que a partir de hoje, isso aí já não vai mais me afetar. Sabe por quê? Porque é necessário que os corruptos se levantem para manifestar os filhos de Deus. Louvado seja Deus, porque se isso não acontecer, a Bíblia vai omitir para nós os acontecimentos. Então é necessário que isto aconteça, porque a qualquer momento aí vem a interferência do Filho de Deus. Ah, mas o que, pastor? Aí ele vai vir buscar os escolhidos do Senhor. Quem é escolhido do Senhor? Que levante as mãos. Levante as mãos, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Tem que acontecer isso, tem que acontecer fome, tem que acontecer peste, tem que acontecer homens amantes do dinheiro, tem que acontecer nas igrejas homens que não tem nada a ver com o evangelho mais, tem que acontecer, aleluia, no meio de nós. Aleluia, sonho, tem que acontecer no meio da nossa família, aqueles que é nosso inimigo, tem que acontecer no meio da sociedade, alguém que se levanta e se diz: eu sou do mal, aleluia. Mas para que isso aconteça, porque isso está acontecendo, é para manifestar você que é filho de Deus, aleluia. É para manifestar, aleluia, que Jesus nasceu na tua vida, aleluia, louvado seja Deus. Você não vive mais aquela vida omíscua, você não vive mais aquela vida pecaminosa. Hoje você tem uma nova vida, porque Jesus nasceu em você, aleluia. Não fazemos mais parte deste mundo, aleluia, deste mundo que destrói, aleluia, que dia após dia nós vemos que ele está indo como um bêbado para o barranco, para o precipício. Mas, aleluia, ele diz que nós
renovaríamos as nossas forças, como de uma águia, voaríamos e não nos cansaríamos. Louvado seja o nome do Senhor, a promessa do Senhor para conosco, louvado seja Deus. Ele vem para nós, Ele chega até nós, quando nós percebemos que não tem mais jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Foi assim que aconteceu, louvado seja o nome do Senhor. Aconteceu na vida de Abraão, aconteceu na vida de Moisés, aconteceu na vida de todos os outros profetas. Louvado seja o nome do Senhor. Me lembra ainda que quando, aleluia, louvado seja Deus, Gideão, ele estava malhando trigo num lugar que não era, aleluia, de costume de malhar. Louvado seja Deus, em posto diferente, aleluia, mas ali Deus escolheu para falar com ele, para mudar a história. Louvado seja Deus dele, louvado seja o nome do Senhor. Então entenda nesta manhã, Ele vem ao contrário daquilo que nós pensamos e imaginamos. Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando eu estou lá antes de vir pregar, me dá vontade de nem vir pregar. Aleluia. Mas quando estou aqui, não dá nem vontade de parar mais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando a palavra é boa, louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra de reflexão para a minha vida, para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus não chamou nós para mar de rosa, não. Aleluia. Aceitar Jesus e ser crente é ser provado, é ser muitas vezes você nega a si mesmo. Se você quiser permanecer neste caminho, louvado seja Deus. Quer as coisas tudo contribuir para o bem para você, mas te leva para o mal? Sai da igreja. Aqueles amigos que nunca foram você tem, desde quando você veio para a igreja, que ele abandonou você, no primeiro dia, se você sair da igreja, ele vai lá onde você está para falar. Mas não é ele, é o inimigo que está atrás dele, que chegou, fiquei sabendo que você não está indo mais para a igreja. Glória a Deus. Tem uma fita aí para nós participar. E eu me lembro que há 20 anos atrás, quando você não foi para a igreja dos crentes, você era especial nessa área. O inimigo chega todo e ele fala bem, mas você que é serva e servos de Deus, você vai falar como ele falou para Pedro. Você vai falar como ele falou para Pedro: para trás de mim, Satanás. Você vai falar como ele falou para Satanás lá no monte: nem só do pão vive o homem, mas o homem também vive de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Você já percebeu quantos perca está, já estou terminando, está na igreja? Não é ganhar, é perder, pastor. A gente perde tantas as coisas. Irmãos, preste atenção. Até quando você chega numa loja, você já percebeu? Quando você chega numa loja, numa simples loja, se ali o atendente, hoje é comum, tem crente para todo lado, glória a Deus, e você percebe quando um crente vem te atender, você em qualquer departamento, mas você também percebe quando você é atendido pelo filho do cão, em qualquer departamento. Por quê? Eles querem humilhar a gente. Eles querem humilhar. Mas você percebe quando você chega em um departamento que é servo de Deus, já vem com aquele sorriso. Que crente, mesmo perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu tudo, mesmo com tantas percas, mas ele anda de cabeça erguida. Porque ele anda também ao contrário em tudo que os outros imaginam dele. Aleluia. Pois não, serva do Senhor, o que você quer hoje?
servo de Deus, o que é que você quer hoje? Se for num posto de combustível, e aí, abençoado, vai encher o tanque hoje? Mas o abençoado está na prova, ele diz, não, hoje não. Mas ele tem tanta firmeza na palavra dele, ele fala assim, hoje não, mas amanhã sim. Ô glória! Mas aqueles que já do mundão mesmo, ele fala assim, não, ou pode encher. Ele chega já passa lá o cartão, pode encher, completa aí para mim. Nem sabe se vai pagar, nem sabe também se para pagar aquela conta, ele vai cortar o pescoço do outro lá no banco e pegar. Mas o crente, as coisas do crente é certo, as coisas do crente é honesta. Por isso eu finalizo hoje esta mensagem aqui, dizendo, coloca a sua vida em ordem. Vamos colocar a nossa vida em ordem. Vamos fazer um check-up da nossa vida. Vamos ver o que nós estamos fazendo, porque tudo isso que está acontecendo no Brasil, no mundo, aleluia, louvado seja Deus, é aquilo que ele falou, aleluia, todos os cumprimentos que ele falou para Maria aconteceu, aleluia, mas a palavra para mim e para você hoje, nesta manhã, é o que ele disse para os discípulos no caminho de Emaús. O anjo aparece a eles e disse, varões galileus, o que vocês estão olhando para cima? E ele disse, sumiu. Quem? É ele. Ele sumiu lá nas nuvens. E o anjo disse para ele, olha, fica esperto, porque nesse mesmo jeito que ele foi recebido lá no céu, ele voltará um dia. Ele voltará um dia. Ele vai voltar um dia. E está muito próximo a isso. Não importa o que está acontecendo, ficais firme e vigilante, porque ele está voltando. Aleluia, louvado seja Deus. Fica de pé, meus queridos irmãos. Já vou passar para o meu pastor. Irmãos, ele trabalha ao contrário de tudo. Me lembro que a pastora disse no início que quem já viu história que não podia, mas ele, como trabalha ao contrário, pôde. Ouvi por 3 vezes, 3 médicos, para mim, 3 exames. Eu falei assim, vou fazer o terceiro porque sempre tive um negócio comigo, depois que eu fui para a igreja. 3. Eu faço Pai, Filho, Espírito Santo. Eu já era crente. Eu falei assim, vou. 3. Primeiro. Segundo, não. Terceiro também não. Eu falei, então agora, quando eu descansei no Senhor, aconteceu. Como que eu falo, Jesus? Para os irmãos não rir. É porque todos vocês riem. O meu sêmen, falei certo? O meu sêmen era pior dos piores. E o médico falou para mim, olha, senhor Carlos, o seu, ele falou, ó, do homem normal, o seu é pior dos piores. Mas você, com muito tempo você indo, recebendo palavras de não, e lendo a Bíblia que sim, as coisas acontecem ao contrário. Quando o homem pensava que ele já estava amortecido, quando a sua mulher também era estéril, o homem já estava amortecido, não tinha aquele vigor de homem novo. Deus deu um filho para ele na velhice. O último, lá, não lembro o endereço, só lembro que é na Vila Mariana, no 10º, não sei quantos andar, que eu estava no consultório médico. Ele falou assim, olha,
Seu Carlos, o seu é impossível. E ali Deus me deu uma palavra para mim mesmo. Eu falei, doutor, na minha Bíblia, Deus deu um filho para um homem já velho. Estava bem pior do que eu. Eu estou com 30 anos. Eu estou batendo o escanteio e correndo lá para bater de cabeça no gol. Então, é uma chance. Eu vou confiar em Deus. E se Deus me abençoar, voltarei aqui para contar o acontecido. Ô igreja, espera no Senhor. Ô irmã, espera no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem coisa melhor do que o crente consultar e esperar no Senhor. Ô glória! Ele é fiel. Aplaude o Senhor pela minha vitória. Glória a Deus. Eu vou aplaudir o Senhor pela sua vitória. Aleluia, Deus é fiel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando a pastora, no início do culto, ela disse, aleluia, a respeito essas palavras a qual eu proferi, aleluia, eu falei, eita Deus maravilhoso, Ele faz coisas, aleluia, aleluia, a medicina, que os médicos, que a sociedade, que qualquer outra pessoa não acredita. Ele faz além daquilo que nós podemos imaginar. Oh, aleluia, coloca a mão sobre a tua cabeça. Aleluia, pensa naquela vitória, naquilo que você quer que aconteça ainda essa semana. Aleluia, essa semana que inicia hoje. Aleluia, louvado seja Deus. Vou te dar 30 segundos para você pensar naquilo que você quer que aconteça essa semana na sua vida. E eu quero, em nome de Jesus, não para mim, mas para a glória do Senhor. Presta atenção, para a glória do Senhor. Eu quero que você peça a oportunidade ao pastor, à pastora, e conta a sua vitória, que ainda você vai receber essa semana. Glória a Deus. Pensou? Aleluia. Pensando em coisa fácil não, porque Jesus trabalha no impossível. Senhor Deus, em poucas palavras, Deus, não para a minha glória, nem para a glória de homem algum que está aqui nesta manhã, mas para a tua glória, Senhor. Cada um aqui hoje pensou em algo que quer que aconteça. Deus, se o Senhor realizar tudo os pensamentos, o Senhor será glorificado. Se o Senhor porventura realizar 10, o Senhor também vai ser glorificado. Senhor, faça nesta manhã a tua vontade, sendo aquilo que o Senhor quer fazer na vida deste irmão, desta irmã e também na minha vida, Senhor. Pois eu sei que tudo tu podes, e nenhum pensamento do Senhor pode ser minado, porque o Senhor é o Rei da glória. Eu ministro esta palavra na vida dos meus irmãos aqui nesta manhã, e tenho certeza, recebendo-as, eles contarão para a tua glória, e o seu nome vai ser exaltado e glorificado. Amém. Tome posse da sua vitória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.